Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 13 de abril de 2026, segunda-feira. E podemos dizer com certeza, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mais uma semana começando. Projetos para serem iniciados, projetos para serem continuados e projetos para serem idealizados também. Um novo ciclo, uma nova semana. Com certeza Deus está ao nosso lado. Nós é que temos que fazer de tudo para nos mantermos junto a esse Deus glorioso. O texto que eu quero trazer para você pela manhã, você que nos acompanha através da nossa rádio desde as 6 da manhã, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, nesse momento de reflexão para começarmos um dia abençoado. O texto está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. Ó Deus, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em suas mãos como criatura nas mãos do Criador, ó Deus. E abençoa-nos com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, de vingança, de divisão, de ódio, de mágoa, de rancor, de raiva, e que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nessa manhã eu quero falar sobre a justiça de Deus e a graça. Porque o texto que nós lemos aqui em Efésios 2, 8, 9, nos diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então agora você imagina uma pessoa diante de um tribunal, acusado de um crime grave, a acusação é séria, e as evidências parecem condenar esta pessoa. Mas ao invés de condená-la, o juiz declara absolvição. E essa absolvição não é por mérito próprio, mas por uma decisão de graça do juiz. Então essa cena, embora pareça dramática, ela reflete uma realidade espiritual ainda muito maior. Ou seja, a maravilhosa graça de Deus que nos justifica. E ela nos justifica não por nossas obras, mas pela misericórdia desse Deus grandioso. Então hoje nós vamos mergulhar na perfeita harmonia divina entre a justiça de Deus e a graça que nos salva. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 a 62 ali depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. Então a igreja em Éfeso era composta por judeus e gentios, e eles viviam uma cultura marcada por paganismo, idolatria e uma forte ênfase na lei mosaica. Então foi nesse contexto aqui que a mensagem de salvação pela graça tornou-se revolucionária. E ela desafiava as ideias de que a salvação poderia ser conquistada por obras ou por mérito humano. Então aqui Paulo destaca que a salvação é um presente de Deus, acessível a todos, independente de origem cultural ou social. Então rompe com as barreiras da justiça humana e principalmente da autossuficiência. Bater no peito e declarar: sou salvo porque eu faço isso, aquilo. Mas a salvação é de Deus, não é de homens, não pertence a nenhuma denominação a salvação. E nesse texto aqui, nós encontramos a ênfase do Evangelho. Ou seja, a justificação pela fé. Esta é a ênfase do Evangelho. Ou seja, Deus, justo por natureza,
não ignora o pecado, mas ele provê um meio de justiça através da sua graça. Ou seja, a salvação. Então a salvação não é algo que conquistamos, mas é algo que recebemos. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, foi dado, receberam, foram feitos filhos de Deus. Então essa graça não anula, no entanto, a justiça de Deus. Pelo contrário, a graça manifestada é o meio dela demonstrar a sua misericórdia, ao mesmo tempo que mantém a sua santidade. Então é assim que a graça divina não compromete a justiça, mas a realiza plenamente, ou seja, a graça realiza plenamente a justiça na cruz de Cristo. Plenamente, sabe? Então, quando a gente entra num texto para fazer a exegese, e ela começa dizendo por que pela graça, esse porquê, causa ou razão, indica que a salvação é resultado de uma verdade fundamentada anteriormente. Olha só. E pela graça aqui, o charisma do grego, significa favor imerecido, ou seja, graça que não podemos ganhar. É uma dádiva divina, é um presente de Deus. E quando diz o termo sois salvos, o sotete do grego, ou sozo do grego também, é o ato de ser resgatado. Esse resgate é a libertação do pecado e da condenação ao mesmo tempo. E tudo isso é mediante a fé, o pistis do grego, ou seja, confiança e dependência total em Deus. É a mesma coisa, a fé é o meio pelo qual recebemos a graça. A fé torna-se o caminho pelo qual a graça chega. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Interessante que o texto diz, isto não vem de vós, que é o oke ek umon, no grego, Ou seja, não é de origem humana ou esforço próprio. Por mais que eu faça, eu não consigo me salvar e ter uma vida eterna. Eu, pelos meus atos, mas só por Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, isso não vem de vós, é dom de Deus, doron. Ou seja, significa presente gratuito, algo que não podemos ganhar por méritos. E também diz não de obras, ou seja, o erga, ações humanas, não de ações humanas. Então reforça que a salvação não é resultado de nossos esforços, mas é um presente de Deus. E tudo isso para que ninguém se glorie. Ninguém pode se vangloriar. Por quê? Porque a salvação é exclusivamente uma ação de Deus, não de nossos méritos. É igual milagre. Se Deus curar, ele é Deus. Se não curar, ele continua sendo Deus. Deus, ele é absoluto em suas ações. Quando nós lemos em Romanos 3:20, diz assim, por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei revela a nossa necessidade, mas não salva. E em Romanos ainda, capítulo 5, versículo 8, diz, Deus demonstra seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. E Tito 3:5 diz, salvou-nos, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas por sua misericórdia. E João, capítulo 1, versículo 12, nos diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber, foi dado. Então, essas passagens reforçam que a salvação é um ato de graça, não de obras humanas, e que ela se manifesta através da fé em Cristo. Se nós olharmos para a história, nós temos exemplos de pessoas que entenderam essa graça. Por exemplo, Martinho Lutero, no século XVI,
Ele lutava com a ideia de que a salvação dependia de suas obras, até que ele compreendeu que a salvação é um presente gratuito de Deus. E isso levou à reforma protestante. E aí vem a sua famosa, né, frase: a justificação é pela fé, somente. Foi um período em que vendia-se indulgências, vendia-se terreno no céu, vendia salvação no céu, na época a igreja corrompida. E ele compreendeu que a justificação é somente pela fé. Então essa compreensão trouxe uma revolução espiritual e teológica, reafirmando que a graça de Deus é a base da nossa esperança. E tudo isso aponta para Cristo. Quando nós lemos Efésios 2, 8 e 9, que nós lemos aqui, aponta para a obra suprema de Cristo na cruz, onde a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Então na cruz, Jesus levou o quê? Nossos pecados. Jesus pagou o preço que ninguém poderia pagar. Então a morte e a ressurreição de Jesus são a garantia de que a graça de Deus está disponível a todos em que creem em Jesus como Salvador e Senhor. Então, mais uma vez falando, né, a salvação não vem de nossas obras, mas vem da obra perfeita de Cristo, que nos oferece a justiça de Deus como presente. Mas diante disso tudo, pastorzão, quais são as aplicações práticas? Quais são as lições práticas que nós tiramos daqui para trilharmos nosso caminho de fé para a salvação? Primeira lição aqui é: reconheça sua total dependência de Deus. Nada podemos fazer para merecer a salvação. Ela é um presente gratuito. Segunda lição: viva com humildade. Não se glorie por obras, mas adore a graça de Deus. Seja dependente da graça de Deus. Terceira lição: compartilhe essa mensagem. A graça de Deus é para todos, independentemente de origem, cultura ou passado. Quarta lição aqui é: confie na obra de Cristo. Ou seja, a sua morte e ressurreição são suficientes para garantir a sua salvação. Simples assim. E por último, viva uma vida de gratidão e santidade. Ou seja, como resposta à graça recebida, devemos viver de forma que honre a Deus. Como é viver de forma que honre a Deus? É exatamente a gratidão e a santidade caminham juntos. Gratidão a Deus por tudo que tem. E santidade para ter mais aproximação a Deus. Então eu quero concluir dizendo para você que está nos acompanhando que hoje nós somos convidados para refletir sobre a maravilhosa graça de Deus, a graça que nos justifica, não por nossas obras, mas pelo sacrifício de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus também disse: não vês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então ele é o único caminho que nos leva a Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e tenha essa semana alegre, abençoada e próspera. E que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus.